de volta ao programa Brasil Cristão desta segunda-feira. Nós estamos falando sobre a salvação em Jesus. O tema mais importante, Drica. Sim, Fernando, nós temos visto, né, o mundo, né, olhar para Jesus de muitas formas, mas não como um Salvador. Opa! O mundo tem dito que Jesus foi sim um homem bom ou um homem iluminado, um grande líder religioso até, não é? A encarnação de sei lá quem, mas... Um grande pensador. Um grande pensador. Mas por que nós, cristãos, anunciamos Jesus como Salvador? É interessante que existe uma forma racional de nós entender por que Jesus é o nosso Salvador. Só Ele é o nosso Salvador. Porque ou Ele era realmente Deus, e aí só Deus pode nos salvar, ou Ele era louco, débil, mental, retardado, ou Ele era uma pessoa mal intencionada. Exato. Ou Ele era só um homem bom. Só que um homem bom só não ia falar que é Deus. Um homem bom, bem intencionado, jamais iria olhar para si e se dizer Deus, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta. Se não comer meu sangue, a minha carne, eu sou não o terá pão da vida. vida. Se você falasse isso para mim, eu ia falar que você é doidinho. Claro, doido. Doido. Então, Jesus não era um homem bom. Por aí a gente já tira. Então, só sobra o quê? Ou ele era Deus, ou ele era um mau caráter, ou ele era um louco. Mau caráter, eu acho que ele não pode ser, né? Porque ele não... Na vida dele ali nos evangelhos, e eu estou falando para você raciocinar de forma inteligente aí. Exato. Não tem nada que mostra que Jesus fez coisa errada, ele não roubou ninguém, ele não mostrou, ele não tinha má intenção, ele só fez o bem, ele ajudava as pessoas, ele curava as pessoas, ele semeava. São Pedro, quando descreve a vida de Jesus, ele fala que passou pelo mundo fazendo o bem. Fazendo o bem, Passou pelo mundo fazendo o bem e curando a todos. Então, de fato, racionalmente falando, nós não estamos falando de um mau caráter. Não. Então não é mau caráter. Então só sobrou Deus ou louco. Não é? E louco, é Deus. Jesus não era, né? Nenhuma loucura dura mais de 2000 anos. Então só sobra Deus. Né? Só sobra Jesus como Deus, e como Deus ele tem que nos salvar. Essa é uma verdade, Fernando, que o ateu, de repente, você pode sapatear, você pode, como diz um amigo meu, tirar a calça pela cabeça. Mas, racionalmente, é uma verdade que precisa ser aceita. Né? Se você pegar todas as discussões aí de quem é Jesus, Jesus era mesmo um Salvador, e você vai por eliminação, só sobra que ele era Deus. Porque, mas ele era um grande sábio, mas ele era um sábio que se autodenominou Deus. Eu nunca vi o Buda, ou sei lá... Ninguém nunca. Se denominar, eu sou o Deus que vim para... Ninguém fez isso. Então, ele não era um grande sábio, um grande iluminado. Então, aí você começa a entender do que os cristãos estão falando. Né? Por que nós, cristãos, anunciamos Jesus como Salvador único e por que você precisa entender e acolher esse Salvador no seu coração? Exato, único. E nós anunciamos dessa maneira, não há outro nome dado aos homens pelo qual importam que sejam salvos, só o nome de Jesus. E a Escritura vai dizer assim que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, por isso Deus o exaltou soberanamente e deu a ele um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Exatamente. Você tem Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Existem ainda áreas na sua vida que precisam ser salvas, porque nós precisamos de salvação constante, por isso não podemos sair da presença do Senhor. Agora, se você sente, Drica, vocês estão falando sobre salvação em Jesus, mas eu não sinto que essa salvação chegou na minha casa. Eu não sinto que essa salvação chegou na minha vida, aqui dentro da minha casa, no meu casamento. Eu estou precisando de salvação. Se você é essa pessoa também, se você quiser partilhar conosco, você pode partilhar. Tem o nosso WhatsApp à sua disposição, 19 716 9915. Exatamente. E agora a gente vai dar uma olhada juntos aqui, numa explicação que foi dada aqui no Brasil Cristão,
para falar a respeito da suficiência do sangue de Jesus para nos salvar, da obra que só Jesus poderia fazer, né? E o Padre Douglas, nosso querido Padre Douglas, é quem dá essa explicação, usando aquilo que nós chamamos de cálculo de Santo Anselmo. É ele que explica isso. Vamos dar uma olhada nisso juntos, meus irmãos. Veja, no princípio havia Deus, eterno, soberano, imutável, e o ser humano. O ser humano ofendeu a Deus. Então, o ser humano é o ofensor e Deus o ofendido. Certo? Então, muito bem. Que tamanho tem uma ofensa? Qual é o tamanho, assim, o peso? Bom, uma ofensa, ela tem o tamanho, ela tem a proporção do ofendido. Isso. Uma coisa é você dar um tapa na cara, sei lá, do Fernando aqui, ó. Até mereço. Merece, tem que dar um tapa na cara. Veja, o tapa na cara em si é um ato mau. Exato. Mas esse ato mau, ele adquire maior ou menor proporção dependendo de quem leva. Então, uma coisa é um tapa na cara do Fernando, outra coisa é um tapa na cara do presidente da República, ou do Santo Padre Papa. Você percebe que a dignidade do ofendido aumenta, né? Acrescenta peso ao ato. Né? Porque se você dá um tapa na cara do Fernando, você ainda pode ser processado por agressão física. Mas se você dá um tapa na cara de um chefe de Estado, da agressão física. Além da agressão física, agressão ao chefe de Estado, se é ao Santo Padre Papa, sacrilégio, isso pode dar até excomunhão. Você entende como a dignidade da pessoa aumenta o peso do ato que em si já é mal. Então veja aqui, uma ofensa cometida contra Deus. Deus, eu não estou falando do presidente da República, eu não estou falando do Santo Padre Papa, eu estou falando do próprio Deus. Que tamanho tem uma ofensa cometida contra o próprio Deus? Bom, tem o tamanho que Deus tem. Deus é eterno, imutável, soberano. Então, um pecado, que tamanho tem? Um pecado é eterno, é imutável, é soberano. O que é que nós temos? Então, você tem aqui Deus e ser humano. O que é que o ser humano tem de imutável, eterno e soberano para dar a Deus, para equiparar, para sanar, justiça, quitar a dívida, fazer justiça, em outras palavras, para justificar o pecado? Nada. O mais próximo que um ser humano tem de algo eterno é a própria vida. Mas, porque é o que eu tenho de mais próximo, mais parecido com algo eterno. Mas ainda assim, o ser humano é uma criatura. Ele pode ter uma vida imortal, mas ele não é eterno, porque ele não existe desde sempre. Exato. E Deus existe desde sempre. Então, por mais que um ser humano desse a sua vida e derramasse o seu sangue, porque nós já dissemos no primeiro bloco, a união bíblica que há entre sangue e vida, né? Se entende que o sangue é a vida do corpo, e de fato é. Perca todo o sangue e veja o que acontece. Você morre. Então, o sangue, a vida do corpo. Ainda que um ser humano derrame o seu sangue, ele não quita um pecado, um único. Então, percebam como esse cálculo se tornou absolutamente impossível. Impossível. E quem diz isso, em forma de parábolas, é o próprio Jesus, na parábola do rei, do servo iníquo e do rei que perdoou, né? Teve um aqui que devia uma quantia de não sei quantos quilos de ouro. Tem um cálculo ali na Bíblia que foi feito propositalmente, é um peso em ouro que nem existe, de tão alto que é. E aí o cara vai lá, o servo vai aos pés do rei e implora: Senhor, dá-me um prazo, eu te pagarei. Não, é mentira. Ele clama por um prazo para pagar uma dívida que é impagável, não tem como, no Evangelho de São Mateus. Mas o rei, por misericórdia, se apieda e perdoa. E aí depois ele não é capaz de perdoar um irmão que devia uma diária, com um dia ele poderia pagar, né? Algumas moedas de prata. Então, esse cálculo na parábola de um valor incalculável de ouro,
equivale à dívida que a humanidade tinha. Agora, veja como não tem saída do ponto de vista natural. Quem deve é o ser humano. Mas o único ser que tem algo de eterno é Deus. Só que Deus não é devedor. A dívida é para com Ele. Então, só quem poderia pagar a dívida é Deus, mas não é Deus quem tem a dívida, é o homem. E o homem não tem nada de eterno, porque só quem tem algo de eterno é Deus. Perceba como a conta não fecha. Então, o que Deus, na sua bondade, fez? Amou o mundo de Amou tal o mundo, maneira. João 3,16, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, que é Deus como Ele. Então, seu Filho vem e se faz homem, ser humano. Agora, em Jesus, a pessoa de Jesus é a junção entre divindade e humanidade. Agora sim, você tem um ser humano que possui algo de eterno para dar. Porque uma coisa é a minha vida dada. A minha vida não paga, o meu sangue não quita essa dívida. Mas o sangue de um homem, porque tem que ser um homem, afinal de contas é a humanidade que deve, o sangue de um homem, que é Deus, agora paga. Uma gota desse sangue. Uma gota seria suficiente para pagar, porque não é sangue de qualquer homem, é sangue de Deus. Veja como Jesus fecha a conta, porque quem tinha algo de eterno era Deus, mas quem devia era o homem. Então Jesus traz o que é de eterno, pega o que há de devedor e une na sua carne. Então o sangue de Jesus, de nenhum outro, de nenhum animal, e ainda que todos os seres humanos, num ato de bomba atômica, fossem eliminados e derramassem litros e litros de sangue. A soma do sangue de toda a humanidade não quita a dívida de um único pecado. Porque o sangue de ninguém é sangue eterno. Porque a vida de ninguém é vida eterna. O ser humano não tem vida eterna. Padre, mas eu fui batizado então, porque o Deus eterno te dá vida eterna, não porque você tem em si mesmo. Ele doa. Então esse é o cálculo de Santo Anselmo. Que é um cálculo maravilhoso. É a melhor explicação que existe do porquê que tinha que ser Jesus a morrer por cada um de nós, né, Fernando? Simplesmente maravilhoso, né? É maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. E é lindo a gente... Eu lembro que nós estávamos juntos aqui, né? Eu fiquei profundamente emocionado ouvindo o padre falar. Você chorou, Fernando? Eu choro sempre. Você já não tem mais surpresa nisso. Mas é verdade. Eu não sei se você que está em casa consegue perceber isso, mas eu vou falar isso de todo o meu coração. Vou falar por mim e a Drica pode falar por ela também. A gente aqui, a gente não está atuando. O nosso coração vibra com tudo aquilo que nós estamos anunciando para vocês. Vibra. E nós sentimos dor quando nós lemos aqui, por exemplo, mensagem de WhatsApp onde você conta sofrimentos. Nosso coração se compadece com o seu. Nós intercedemos por você. E eu acho que você consegue sentir em casa essa verdade, né? É isso que a gente tem recebido nas redes sociais também, né, Drica? Sim. As pessoas percebendo que existe verdade naquilo que nós estamos passando. Nós não temos, né? Nós estamos falando de vida, né? Nós estamos falando daquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa vida com Deus. E agorinha o Davidson falava, né, que quando ele canta, ele rasga o coração dele diante de Deus. Quando nós estamos aqui, não é diferente. Embora a gente esteja maquiado, arrumado, bonitos, cheirosos, mas somos nós diante de Deus. E assim, eu tenho louvado muito a Deus pelo Brasil cristão, quanto eu tenho aprendido, né? Que Deus me deu essa graça. Eu agradeço todos os dias ao Padre Eduardo por ele ter me colocado aqui, porque eu tenho aprendido muito aqui no Brasil cristão. E assim, quando a gente recebe os pedidos de oração, eu fico sempre olhando aqui, né, Fernando? Eu passo aqui, eu vou olhando um por um, vou olhando, porque tem coisas que a gente recebe aqui muito sérias também, né? Tem pedidos normais para saúde, cura, genericamente falando, mas tem pedidos muito acentuados também. Então, nós estamos aqui para vocês, né? E que bom que vocês tenham entendido isso, e entendam mesmo, porque é verdade, né? Nós somos pessoas que um dia fomos tocados por essa salvação de Jesus, e nós queremos que essa salvação chegue à sua casa. Gente,
Não há outra pessoa capaz de salvar você disso aí que você está vivendo. Seja qual for o pecado que você vive, a forma de vida que você tem levado, o seu passado não importa. Jesus pode salvar você. Drica, isso que você está falando é tão importante, eu queria deixar isso marcado para você aqui. Tudo que a igreja é, tudo que a igreja faz, tudo que a igreja celebra, só tem razão se estiver orientado para pecadores. Tudo que Jesus fez na cruz, toda a sua ação, todo o seu sangue derramado é orientado para salvar pecadores. A liturgia que celebramos tem razão de ser nos pecadores. A pregação que fazemos, a caridade com a qual nós servimos o homem tem razão de ser nos pecadores. E às vezes, se tem uma coisa que nós não sabemos fazer é lidar com pecadores. Não sabemos lidar conosco, né? Nem conosco e nem com o pecado do outro. Sim. Hoje nós estamos aqui para dizer que Jesus é o Salvador, porque todos pecaram e banidos estão da glória de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, Drica, são homens e mulheres, filhos desta igreja, membros desta igreja, que estão correndo o mundo, anunciando, inclusive, Exatamente. essa pessoa que nós vamos chamar agora. Uma pessoa muito especial, né? Que teve essa salvação de Jesus também chegando na sua vida, está chegando aqui para partilhar conosco, nossa querida irmã de missão, né? Eliana Ribeiro, seja bem-vinda, querida. Muito legal. obrigada pela sua presença hoje aqui no Brasil Cristão. Um presente para nós ter você aqui, viu, Eliana? Obrigada. Que alegria muito grande também para mim estar aqui com vocês. Deus abençoe a todos. Amém. Partilha maravilhosa, né? Nós estamos... Falar de Jesus é falar... Isso. É falar da minha vida, é falar da nossa vida, da nossa fé, da nossa... em quem, de fato, a gente acredita e também entrega a vida, né? Em tudo que nós fazemos. Não somente na missão, mas no dia a dia. Exatamente. As pessoas, elas nos veem e pensam que está tudo bem já, que nós já estamos salvos. Não, nós estamos sendo salvos todos os dias por esse Jesus que nos ama, né? Somos como vocês que estão em casa. E hoje, a Eliana, nossa convidada aqui, muito especial, né? Que tem feito um bem danado também através da voz, né? Que Deus lhe deu, que é a sua missão, é a forma como você anuncia esse Jesus Salvador, né, Eliana? E hoje nós convidamos a Eliana aqui para falar da salvação de Jesus na sua vida. Como é que a salvação desse nosso Jesus chegou até o seu coração, Eliana? Onde você estava, né? E como é que você acolheu essa salvação de Deus para estar onde você está hoje? Assim, eu agradeço muito a Deus, né, por ter me resgatado muito jovem ainda, porque eu comecei a beber, me envolver com bebida alcoólica com 11 anos. E fui, primeiro contato que eu tive, depois eu só fui aprofundando nisso, né? Infelizmente, mas dos 13 aos 16 anos foi mais intenso, até eu ter esse encontro com Deus, com 16 anos, no encontro de jovens. Mas até esse dia, eu andava perdida mesmo, era completamente perdida na bebida, nos envolvimentos, nos relacionamentos, porque sempre uma coisa vai puxando a outra, né? Também fumava muita maconha, como eu disse, uma coisa vai puxando a outra e isso vai causando um desgaste emocional muito grande, sem contar os problemas na minha família que eu tinha com isso, dei muito trabalho para os meus pais. Então, dos 11 até os 16, eu andei numa busca que eu não conseguia achar, não conseguia encontrar. E, como eu disse, dos 13 aos 16, mais intensamente. Com esse envolvimento, é interessante que eu não fazia isso com pessoas, né? Eu fazia tudo muito sozinha, eu era muito sozinha. Tinha os amigos, eu comecei a beber com os amigos, mas depois eu fui fazendo aquilo sozinha, como uma necessidade que eu tinha realmente pessoal de preencher um vazio que existia dentro de mim, que eu não sabia dar nome, que eu não sabia o que era. E era muito infeliz por isso, né? Então, com isso, com esse envolvimento com a bebida, eu tive uma depressão,
e vivi momentos de automutilação. As saídas à noite, né? Deixava meus pais birutinhos. Todo final de semana, eu ia tomar glicose na veia, de tanto que eu bebia. Por meses, ia para o hospital quase todos os finais de semana. Eu já era bem conhecido no hospital por conta dessa realidade. Eu bebia mesmo no bar até cair no chão, até alguém ligar para minha casa para alguém poder me buscar. O meu pai, especialmente meu pai, né? Porque minha mãe ficava em casa com os meus irmãos, que eles eram mais novos, e meu pai ia na rua atrás de mim. Sem contar porque minha mãe ficava em casa, além de ficar com os meus irmãos, ela ficava rezando, né, para que eu pudesse aparecer, porque eu sumia, né? Mas na verdade é porque eu bebia tanto que eu desmaiava. Então eles ficavam preocupados comigo porque não sabiam onde me encontrar. Ligava para o hospital, para a delegacia, para tudo quanto é lugar e não me achava. Para os amigos que eu tinha saído, né? Porque eu saía de casa com alguém, eu dizia que saía de casa com alguém. Aí chegava na rua, eu enchia a cara e eu fumava muito e aí desmaiava. E aí era quando meu pai, alguém do bar ou algum dos meus amigos ligava para a casa da minha mãe, avisava ela, meu pai ia me buscar e me levava para o hospital. Então assim foram por 3 anos. Claro que a coisa foi crescendo, né? Foi ficando mais intensa nos últimos meses, né? De 93, né? Porque eu tive meu encontro pessoal com Jesus, nesse encontro de jovens, em 93, em maio de 93. Então, beirando os meses, né, desse retiro, eu realmente cheguei no fundo do poço. Eu reprovei no ano de 92, né, na escola. Isso também foi um baque muito grande, porque eu era uma pessoa muito dedicada aos estudos. Então, a droga, a bebida, me fizeram realmente me afastar também dos estudos, além da família, de mim mesma, de Deus, dos estudos, e eu acabei reprovando naquele ano. Então, foi muito difícil para mim aceitar, né, essa condição. Mas eu namorava com um rapaz que era muito complicado, tinha uma vida muito complicada, ele passava droga, eu era ameaçada de morte nos lugares onde eu ia. Era uma coisa muito louca. E os meus pais não aceitavam esse namoro, com razão. Mas teve uma sexta-feira que eu queria sair com esse rapaz e minha mãe não deixou, porque ela também já estava me acompanhando mais de perto, né? Eles já tinham, lá em casa tinha um barzinho daqueles de canto de sala, e aí meus pais descobrindo que eu não podia, que eu já estava bem envolvida com a bebida, com a dependência, né, da bebida, eles tiraram, eu tinha feito uma limpa em casa, né? Uma limpeza em casa dessas coisas. E aí, mas minha mãe naquela sexta-feira não tinha deixado eu sair, porque eu ia sair com aquele namorado, e também porque ia acontecer no sábado um retiro, esse tal retiro para jovens, lá na minha cidade. Eu sou de Vitória, no Espírito Santo. E o retiro seria com o Padre Léo. Olha. Você conhece bem? Então, ele seria com esse Padre Léo, que eu não sabia quem era, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Em 93, não sabia quem era. Minha mãe, por conta da minha condição, foi para a igreja, passou a frequentar a igreja, foi primeiro para o grupo de casais com meu pai, depois foi para o grupo de oração. E ali ela ficou conhecendo, né, Padre Jonas, Padre Eduardo, os padres todos, né? Ela conta uma história muito interessante com o Tatá, que era coordenador da renovação no Brasil Tatá. naquela época. Então ela era apaixonada, sabe? E ficava falando na minha cabeça, eu não aguentava aquilo, porque eu não queria, né? Na verdade, é um vazio tão grande que você não sabe o que você quer. Deus você não quer, nessa hora você não quer Deus. Você quer preencher achando que as coisas que o mundo oferece, né? Essas coisas passageiras, que na verdade é tudo ilusão, vai preencher o vazio que você tem, mas não preenche nada. Então eu não conseguia, não suportava minha mãe falar de Deus para mim, não suportava minha mãe me chamar para a igreja. Ela rezava muito para mim. Ela chegava no meu quarto, sentava na minha cama, estava estudando, ou estava muito triste, ela sentava na minha cama, não falava nada. Depois ela me contava, né, que ela estava ali rezando, pegava o terço, ou mentalmente ela ficava intercedendo por mim. Gente, Quando a eu chegava mãe da muito Eliana bêbada... Ribeiro, desculpa falar isso, Eliana, preciso fazer aqui um salve à sua mãe, que ela é uma santa, é uma pessoa calma, tranquila,
tranquila, eu fico imaginando ela cuidando, fazendo tudo isso, com aquela calma que ela tem, né? Com aquela paz que ela tem, Mas, Drica, aí que tá. Minha mãe não era assim. Minha mãe era muito difícil também. Que, na verdade, o conflito que eu tinha era com a minha mãe. E aí depois vocês vão entender, né? Que a carência afetiva que eu tinha, que me fazia buscar nas coisas para preencher, era de pai e mãe, pela ausência deles na minha vida. Então, ela era muito difícil também. E aí que está o bonito. Minha mãe também fez um processo de conversão. Ela é uma pessoa calmíssima, né? Totalmente diferente, né? Você sabe, por isso que por isso que eu falei, uai. Para dizer também do testemunho dela, entende? Do testemunho dela, que a partir de um sofrimento, a partir de mim, né, que causava esse sofrimento, eles foram para a igreja. Por isso que eu quis dizer também, né, que muitas vezes os pais ou os filhos que rezam por pais que têm alguma dependência acabam indo para Deus por conta daquele problema. E aí está a salvação de Jesus, que não vem para uma só pessoa, vem para a família inteira. Quando um vai todo mundo. Mesmo que leve um tempo, isso é claro que vai acontecer. Então, a minha mãe é essa pessoa maravilhosa que hoje todo mundo conhece, a maioria conhece, né? Realmente ela é uma pessoa de Deus, com muita fé. Minha mãe, sempre quando eu precisei dela, sempre muito disponível. Mas foi justamente nesse período que ela não sabia lidar com a situação. E é super compreensível, né? Depois que você conhece a Deus também, você consegue entender por que o outro age com você daquele jeito, né? Por que aquela pessoa não consegue dar aquilo que você precisa? Minha mãe não conseguia oferecer para mim, talvez, o afeto, porque ela não tinha recebido. E aí, conhecendo a história dela e do meu pai, aí eu fui perceber, puxa, às vezes a gente cobra muito do outro, mas esquece que ele não pode dar aquilo que ele não tem. Mas naquele final de semana, então, na sexta-feira, o que eu fiz? Ela não deixou eu sair com o meu namorado, eu fiquei muito revoltada. Ela disse, olha, se você quiser sair, você sai comigo, com seu pai, com seus irmãos, mas com esse namorado você não vai sair. Eu falei, não, também não vou sair, então você fica dentro de casa. Quando eu fiquei em casa, foi quando eu aprontei assim, a pior das realidades que podia acontecer comigo, que foi tomar álcool. Eu não tinha bebida em casa, eu tinha só um pouco de vinho na geladeira, porque meu pai cozinhava, né? E ele usava o vinho para tempero e tal, tinha um pouquinho, metade de uma garrafa de vinho, eu misturei com álcool de limpeza, e comecei a tomar. Eu tive um coma alcoólico em casa, sozinha, mas nesse desespero eu comecei a gritar por Deus. Foi nessa hora que eu comecei a gritar por Jesus, para ele me salvar. Jesus, me salva, que eu estou morrendo, porque eu me vi morrendo mesmo. E minha mãe tinha colocado uma imagem de Nossa Senhora no meu quarto, também no desespero que ela, não sabendo lidar comigo, ela foi se confessar com um padre, e um padre orientou ela que comprasse uma imagem de Nossa Senhora, ela comprou de Nossa Senhora das Graças, e colocasse no meu quarto, que toda vez que eu visse aquela imagem, eu ia me lembrar que eu tinha uma mãe no céu e uma na terra que intercediam por mim. Minha mãe até brincou, desconversou com o padre. Padre, o senhor não está entendendo, a minha filha ela é pirada, porque meu quarto era todo pichado, era todo preto, eu era metaleira, eu era do rock, entendeu? E aí o padre falou, não tem problema, coloque essa imagem lá dentro, desse jeitinho mesmo, que uma hora ela vai olhar para aquela imagem e vai lembrar de Nossa Senhora, que ela tem uma mãe. E foi nesse dia do desespero que eu corri naquela imagem. Eu não sei como que eu achei, porque eu não tinha percebido aquela imagem no meu quarto. E foi nessa imagem que eu fui pedir ajuda de Nossa Senhora e fui clamar por Jesus para que ele pudesse me salvar. Nessa hora eu caí no chão, me debatendo, e lembrei de um telefone de uma amiga, fui me arrastando assim no corredor até chegar à sala. Eu estava no meu quarto, aí consegui ligar para uma amiga minha. Ela foi me socorrer, meus pais não estavam em casa, né, como eu disse. Eu fui para o hospital, fui algemada, porque estava muito eufórica, muito querendo bater em todo mundo, estava fora de controle. E aí eu fui sedada e fui para o hospital, que todo final de semana eu ia, que os médicos já me conheciam. E ali o médico chamou a minha mãe e disse, olha, a gente quase perdeu sua filha. Vocês precisam rever como família. Vocês precisam... Mas a minha mãe falou assim, mas eu não sei mais o que fazer.
Foi o ápice, sabe? E aí, no outro dia, eu sei que eu recebi alta naquela sexta-feira, de sexta para sábado. Aí, de manhã, eu acordei, mas eu acordei com uma ressaca, por conta de tudo que eu tinha feito, mas com uma coisa diferente dentro de mim. Eu sabia daquele retiro, que minha mãe ficava buzinando na minha cabeça, sem parar, me chamando para ir para a igreja. E eu sabia daquele retiro, mas eu não queria ir e bati de frente com ela. Só que naquele sábado de manhã eu falei para ela assim, mãe, eu acordei diferente e alguma coisa me impulsionava a ir para aquele retiro. Eu não sabia dizer o que era. E aí eu cheguei na cozinha, ela estava lavando os pratos e, mãe, eu quero que você me leve lá naquele retiro. Ela se assustou, porque não entendeu nada, é louca mesmo, né? Não entendeu nada, não. Mas ela imediatamente já deixou as louças ali, deixou meus irmãos dormindo, se arruma aí que eu vou te levar no ponto de ônibus, porque meu pai trabalhava dia de sábado, né, até a hora do almoço. Eu sei que ela me levou no ponto de ônibus, nós chegamos no ponto de ônibus, eu encontrei com um amigo, esse amigo estava indo para lá, eu falei assim, mãe, eu vou com ele, pode deixar, porque eu pensei nos meus irmãos, né, para ela voltar para casa. Aí eu falei, pode confiar, eu vou para lá com ele. Aí fui, cheguei no retiro, passei a parte da manhã, almocei. Depois do retiro, eu quis ficar sozinha, não quis me misturar, tinha muita gente, era um ginásio que estava lotado. Aí depois do retiro, esse padre, o padre Léo, pegou o microfone e falou assim, olha gente, oi jovens, tudo bem, não sei o quê? Olha, é o seguinte, eu estava ali rezando e Deus me falou, agora ia ser o horário da missa, mas Deus falou aqui no meu coração, Jesus falou no meu coração que é para a gente mudar, que não é para ter a missa agora, que agora é a hora de eu rezar por vocês, uma oração de cura interior. Eu olhei, ouvi aquilo e falei, cara, que é isso, né? Porque eu nunca tinha escutado Deus falar com a pessoa assim, Jesus falou com ele. O cara é muito fera, né? Porque Jesus falou para ele. E ele até falou assim, olha, e eu já conversei com o pessoal da renovação aqui, a gente vai, era o evento da renovação, e o pessoal da renovação vai mudar, que já mudou tudo, então, eu falei, caramba, aquilo ali já me chamou a atenção, já me pescou, realmente me chamou a atenção para eu ficar atenta ao que ia acontecer. E aí ele começou, fecha seus olhos, e começou a conduzir oração, você jovem que está aqui, e foi descrevendo tudo que eu tinha vivido naqueles 3 anos para trás, da droga, da bebida, dos relacionamentos, da desobediência, da mentira, e foi narrando, foi pontuando assim, tudo que eu já tinha vivido de errado, na afetividade, na sexualidade. Aí eu chorava tanto, falei, meu Deus, quem é esse homem que eu nunca vi na minha vida? E ele está falando exatamente o que eu sou. Ele está me expondo aqui, né? Ele está falando todos os meus podres aqui. Mas é isso, eu sou isso mesmo, eu me tornei essa pessoa. E falou do relacionamento com os pais, e a aflição dos pais. E eu chorando. E ele falou assim, olha, só que Jesus está me dizendo aqui que vocês precisam liberar o perdão. Liberar o perdão para quem mais te ofendeu nessa vida. E eu tentava, assim, forçar a barra, sabe? Será que era o meu ex-namorado, meu namorado? Porque ele ficou muito revoltado com a atitude que eu tinha feito. Não era a primeira vez que eu aprontava daquele jeito. Eu fui ligar para ele, dentro do retiro, eu liguei para ele do orelhão. Ele me tratou muito mal, ele me xingou. Eu falei assim, eu acho que eu ficava forçando a barra, né? Mas foi quando, de repente, eu tive uma imagem, nunca tinha vivido aquilo, que era do meu pai e da minha mãe. Minha mãe, no quarto, com o bebezinho no berço, chorando. Ela passava, olhava aquele bebê, saía. Entrava numa porta, saía, não ficava ali. E atrás dela vinha minha tia, mais nova, que me pegava no colo. Na hora eu não entendi nada aquilo, e depois me vinha a imagem do meu pai. Mas eu entendi, a princípio, ali naquele momento, que era para eu perdoar meu pai e minha mãe. Porque o padre também ia fazendo as revelações na oração. E aí eu me dispus, né, a perdoá-los. E aí depois eu fiquei sabendo, tempos depois, conversando com minha mãe, eu descobri o porquê dessa cena, né? Minha mãe, quando ela casou, os meus avós se separaram. Fazia 1 mês que eles tinham se separado. Família muito grande. Os filhos mais novos foram morar com os mais velhos. Minha mãe era uma das mais velhas
Então, a minha tia mais nova, que na época tinha 15 anos, foi morar com a minha mãe. E quando eu nasci, um ano depois deles terem casado, a minha tia que cuidou de mim, porque minha mãe, início de casamento, precisava trabalhar. Então, ela não tirou o tempo de resguardo todo. Ela nem amamentou. Eu tive mãe de leite. Minha mãe não deu peito para mim, não amamentei na minha mãe. E aí houve essa carência afetiva por parte de mãe. Meu pai era caminhoneiro, ficava dias fora de casa, na estrada. Então, quer dizer, essa primeira infância, eu fiquei num vazio. Esse vazio afetivo, Sim. carente, né, de pai e de mãe. Mas não tinha noção, não tinha essa percepção. Mas isso não justifica, porque tem muita gente também que vive situações muito piores e nem por isso tem que se envolver com droga. Ou bebida, né? Vai em busca de uma sexualidade desregrada. Mas depois eu percebi que realmente eu quis, a culpa foi minha, eu assumi isso para mim. Não soube lidar com aquela carência. E voltando lá no retiro, então o padre disse que era para a gente liberar o perdão. Então eu liberei o perdão do meu jeito ali, dizendo com as palavras. Ele ia conduzindo a oração, né? E ele disse, olha, agora abre os seus olhos. Você acha que nesse momento foi a hora que Jesus já estava chegando assim pertinho do seu coração e falando, olha, eu sou seu Salvador? Olha, tem um detalhe importante, Drica. Quando o padre disse isso, ele disse, quando ele falou assim, olha, que eu esqueci de contar. Foi bom você ter perguntado. Quando ele falou assim, que a gente precisava liberar o perdão, eu fiz uma oração, como eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha feito uma oração espontânea, eu não sabia o que era isso. Então eu disse assim, Senhor, eu nunca vi esse padre na minha vida. Ele está dizendo quem eu sou. Ele está colocando tudo para fora. Todos os meus podres estão aqui, olha. Eu sou assim. Eu estou nessa condição. Senhor, eu não aguento mais a vida que eu tenho. Entra na minha vida. Eu fiz essa oração. Entra na minha vida. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento porque eu estou sofrendo demais. Eu estou fazendo pessoas sofrerem. Então eu não aguento mais. Entra na minha vida. Foi quando eu tive, então, a imagem. Desculpa, eu esqueci desse detalhe muito importante. Que toda vez que eu canto, inclusive, a música Livre Acesso, eu conto essa história, né? A importância da gente abrir o coração. Porque é a condição que a gente dá a Deus para ele entrar na nossa vida. Aliás, qualquer pessoa, até Deus, para entrar na nossa vida, a gente tem que dizer, sim, eu quero, eu aceito. Então, foi o que eu fiz. E aí, naquele momento, o padre, então, conduz para a gente abrir os olhos, abraçar a pessoa que está do nosso lado, o jovem, quem estivesse ao nosso lado, para que naquele abraço pudesse selar o perdão que a gente tinha dado em oração para aquela pessoa que Deus mostrou para nós. Onde quer que ela estivesse, o perdão ia ser levado àquela pessoa por Deus. Eu, assim, chorando muito, porque ali eu já tinha sentido um alívio muito grande. Quando fazia a oração de perdão, o padre conduzindo, eu comecei a orar em línguas. Eu nunca tinha feito aquilo na minha vida. Foi muito forte. Então, comecei a orar em línguas sem saber o que era a oração em línguas. E, acabando a oração, chorando ainda, eu me sentia assim, muito aliviada, como se tivesse tirado assim, um peso muito grande de mim. E eu abracei o jovem. Aí o padre dizia, mas não se contente abraçar uma pessoa só, não. Leve esse abraço para quantas pessoas você quiser. Daí eu viro, assim, eu estava do lado direito, eu viro para o lado esquerdo, dou um giro assim. Quando eu passo assim, olhar, eu não acreditei, porque no ginásio tinham mais de 7 mil jovens ali. E eu estava lá na geral, estava lá embaixo, que é a quadra, né? O palco na minha frente, estava bem lá atrás. Quando eu abro o olho, meu pai e minha mãe vindo na minha direção, chorando também. E aí depois minha mãe conta que ela me levou no ponto de ônibus, eu não quis que ela me levasse, porque eu encontrei meu amigo. Ela voltou para casa. Voltando para casa, ela começou a fazer os afazeres da casa e começou a sentir que ela precisava estar lá no retiro. Só que naquela época não tinha celular, meu pai não tinha celular, meu pai trabalhava na rua. E aí ela ficou muito incomodada e começou a rezar. De repente, meu pai chega para o almoço de sábado, que ele trabalhava até a hora do almoço, e abre a porta. A primeira coisa que ele fazia, Dinete, eu senti, eu não sei o que está acontecendo, mas eu senti que a gente tem que encontrar com a Eliana. Deve dizer, então isso é de Deus, porque ela já estava na renovação, eu já sabia essas linguagens. Então ela falou assim, olha, isso é de Deus, vamos para lá. Eles almoçaram, pegaram
carro, foram para lá e chegaram exatamente Na naquela hora. hora da oração. Deus é lindo Aí, demais. é muito lindo. Então ali a gente pôde se abraçar, a gente pôde se perdoar, eles choraram muito também. Agora, muito interessante, Drica, que vem na semana, nos dias que se seguem, né? Porque é tudo muito novo, tudo diferente, né? Eu realmente senti que eu já era uma outra pessoa. Você já estava enxergando outra um mundo pessoa. diferente, né? Completamente diferente. Na terça-feira, então isso foi num sábado, na terça-feira daquela outra semana, eu ia fazer um exame de estômago e intestino. Por quê? Eu tinha um problema muito sério no estômago por causa da bebida. Eram 3 anos que eu bebia, mas não bebia só final de semana. Eu bebia quase todo dia. Eu também era dependente de xarope infantil. Eu não vivia mais sem xarope. Eu tinha várias dependências químicas, né? E aquilo fez muito mal para o meu estômago, né? Minha gastrite já estava virando uma úlcera. E eu tinha um problema de intestino que era evacuar sangue. Por 1 ano eu evacuava sangue, porque a bebida destruiu as paredes do intestino. E os médicos não sabiam mais o que fazer comigo, porque, além de toda a loucura que eu fazia, eu pegava remédio e misturava com bebida. O remédio do meu tratamento, todos os meus tratamentos, eu misturava com bebida. Quer dizer, era uma doideira só, o lugar que eu estava, o fundo do poço que eu estava. Quando então eu fui fazer esses exames, o médico ficou surpreso, porque eu não tinha mais nada. Eu não tinha nada nem no estômago e nem no intestino. Eliana, fala. Eu estou aqui te ouvindo, né? Não dá vontade de parar de jeito nenhum, né? Porque o bloco já foi se encerrando mas assim, eu tenho certeza do que enquanto você fala, o Espírito do Senhor está tocando o coração de mães, Amém. De jovens, de gente que está nesse momento acompanhando o Brasil Cristão. Porque o que você traz para nós aqui, com a sua vida, que Jesus Salvador não é um conceito, é uma realidade vivida. Enquanto você contava a sua vida, o Espírito Santo trouxe ao meu coração esse texto de Sofonias, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: solta gritos de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, ó Israel, alegra-te, rejubila-te de todo o coração, filha de Jerusalém, o Senhor revogou a sentença pronunciada contra ti e afastou o teu inimigo. O rei de Israel, que é o Senhor, está no meio de ti. Não conhecerás mais a desgraça. Naquele dia se dirão em Jerusalém: não temas, Sião, não se enfraqueçam os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti como herói salvador. Ele anda em transportes de alegria por causa de ti. Ele te renova seu amor. Ele exulta de alegria a teu respeito, como em um dia de festa. Aleluia. Amém. Aleluia, amém. Que palavra Eliana, maravilhosa. a sua vida né, hoje um sinal para muitas pessoas, e que Deus te conserve assim, minha irmã, que você continue cantando e levando essa salvação de nosso Senhor Jesus Cristo a tantos corações. Nós sabemos que isso é uma realidade, né? Porque quando Deus escolhe, Ele é certeiro, né? E Deus sabe o vaso que Ele escolhe para poder trabalhar. Então, assim, nós agradecemos muito a sua entrega a Deus, para a nossa igreja no Brasil, o bem que você tem feito na vida das famílias, das mulheres, dos homens, dos jovens. Que Deus te ilumine muito, 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 cada dia mais mesmo. A gente te agradece muito também por estar aqui hoje no Brasil Cristão. Obrigado. Beijo para todos. Obrigadão, gente. Obrigado. Tchau. Bom, vamos fazer isso. Então, vamos escutar a Eliana cantando? Vamos ouvir, então, esse show, né? Que é do Arena do Som. Nós temos um programa aqui musical, viu, gente? Chama Arena do Som. Está no YouTube, por sinal, tem canal do Arena do Som lá. Vamos escutar a Eliana e vamos fazer um intervalo. Já já a gente volta. A gente vai tomar uma aguinha aqui para recuperar as forças.
Senhor, eu sei que tu me sondas.